Glória a Deus, diz assim: Senhor, Tu és bom. Diga aí: Senhor, Tu és bom, Tu és perfeito. Obrigado por me chamar, obrigado por me escolher. Esse é o nosso Deus. Abra a tua Bíblia aí, por favor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 22 em diante. Nós estamos em uma série de palavras sobre a cultura da honra, mudando o ambiente da nossa casa, mudando o ambiente da nossa igreja, mudando o ambiente do nosso trabalho. Eu quero partilhar a terceira palavra contigo. Semana que vem eu encerro essa série com a quarta palavra. Hoje eu quero falar sobre o ambiente, como gerar um ambiente de honra, como viver um ambiente de honra, que é um ambiente de honra, se você realmente precisa disso, né? E aí então, nós terminarmos na semana que vem com a cultura que nós queremos plantar. O texto é um texto muito conhecido, uma parábola que você certamente ouviu várias vezes, você já ouviu até várias pregações sobre isso, talvez nenhuma com a perspectiva que eu vou te dar hoje, mas que você olhe, né? Por isso que a palavra de Deus ela se renova, ela tem tantas lições. Eu não vou me ater literalmente ao que Jesus está dizendo aqui. É uma série de 3 palavras que ele está falando sobre a importância de uma alma, ele está falando sobre o valor de uma alma, ele fala sobre a ovelha perdida, depois ele fala sobre a moeda perdida, ou a dracma perdida, daí ele entra com essa parábola do filho pródigo. Essa é a ênfase de Jesus, é isso que o texto diz, não é o que eu vou extrair hoje para você, o texto diz exatamente isso aqui, mas eu quero trazer essa perspectiva diferente dentro dessa palavra temática, que é sobre o ambiente de honra. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar mais uma vez diante do Senhor. Pai, que momento tremendo, Senhor, nós vivemos aqui em adoração. É muito bom, Pai, estar na Tua presença, e não há melhor lugar para estar, Senhor. O que falar depois de nós estarmos de uma maneira tão intensa diante da Tua presença? Eu te peço, Senhor, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, que ela penetre o nosso coração, ó Pai, mude a nossa mente de lugar, mas principalmente ela entre lá no coração e mude a nossa atitude, Pai. Não somente a nossa mente venha receber o entendimento, Pai, da mudança de pensamento, da metanoia, Pai, mas nosso coração experimente um constrangimento que vem dos céus hoje, Pai. Que não seja o meu muito falar, mas que seja o convencimento que a Tua palavra traz, a verdade que ela traz, ó Pai. Abre a mente de cada pessoa aqui para receber a boa semente, Pai. Abre agora o solo do coração dessas pessoas, ó Pai, aquelas que aqui estão e aquelas que estão em casa. Que essa palavra, Pai, encontre um lugar ali específico, Senhor, de mudança, que não sejam mais as mesmas pessoas. Que haja a prática dessa palavra quando nós terminarmos hoje aqui, Senhor, para que ela seja eficaz e ela cumpra o propósito pela qual ela foi lançada hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ler o texto, querido. Verso 22, você já conhece a história, eu vou tentar enfatizar uns pontos aqui que eu preciso extrair para você. Verso 22 do capítulo 15, então, de Lucas... é 15:11, tá? Não 22, 15:11. Diz assim, ó, Jesus continuou o quê? As 2 histórias que ele vinha, a da ovelha e da dracma. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, guarde isso: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, por esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Vamos parar por aqui? A palavra de hoje é sobre como cultivar um ambiente de honra, como ter um ambiente de honra, de fato o que é um ambiente de honra. E antes de nós entrarmos nisso, você precisa entender qual é a definição de honra. Procure trazer à memória algumas expressões que você já conhece, porque talvez você não ampliou o entendimento do que isso significa. Por exemplo, quando você ouve falar assim, fulano de tal é presidente de honra de tal clube, o que você entende que essa pessoa é? Ela não é o presidente de fato que está em exercício, mas ela fez alguma coisa, ela carrega uma história, algum título onde essa pessoa agora ela é reconhecida, não pelo cargo que ela tem, pela posição que ela tem, mas ela é um presidente de honra baseado em alguma coisa que ela fez. Então existe uma transferência de respeito. Honra tem a ver com respeito. Uma outra situação é que você vai ouvir essa expressão, por exemplo, em um casamento. As mulheres ou a noiva geralmente escolhe uma dama de honra. E o que ela quer dizer com aquilo? Que aquelas pessoas, ou aquela moça, ou aquelas amigas que foram convidadas, elas são distintas. As outras também são amigas, mas aquelas amigas, as damas de honra, têm um lugar especial no coração. Não sei se foi a história que elas viveram, qual é a situação, mas o fato é que a dama de honra, ela carrega algo mais que os outros amigos não carregam. Então quem é escolhido para ser uma dama de honra, tem uma estima ou um reconhecimento muito grande. Uma outra situação em que você vai ver a honra sendo expressa, talvez não mais nos nossos dias, mas antigamente, quando um cavalheiro chegava para uma dama, numa festa, e estava acontecendo uma dança, o que ele chegava? Pegava a mão da moça e dizia: você me concede a honra dessa dança. O que ele está dizendo? Todo mundo está dançando lá. Dançar é algo comum, é algo simples, mas ele quer fazer daquele momento com aquela moça algo muito distinto, ou seja, olha, você vai me conceder a honra, é um prazer para mim estar com você, eu estou distinguindo você de todas as outras moças, existe um valor em você que eu reconheço diferente de todas as outras. Enfim, quando você ouve falar de honra, querido, você está ouvindo falar sobre distinção, sobre diferenciação. Em alguma outra situação ele vai ainda mais profundo, ele fala de pureza. Por exemplo, aquele homem defraudou a honra daquela moça. O que está querendo dizer? Tirou a pureza dela, roubou algo muito precioso dela. Enfim, a palavra honra, ela é carregada de sentido, e nós vamos ver, nós temos visto nas últimas 2 semanas, o quão importante nós precisamos trazer isso para a nossa casa. Talvez você olhou até o dia de hoje para a palavra honra apenas quando você diz algumas coisas para as pessoas, apenas quando você exalta as pessoas com palavras. E eu quero tirar dentro desse texto o ambiente de honra que esse pai cultivava, e o que acontece quando nós cultivamos um ambiente de honra, mas principalmente o que acontece quando nós deixamos um ambiente de desonra entrar na nossa casa. Existem tantas coisas, tantas verdades aqui. Você vai encontrar a Bíblia recheada de lugares falando sobre honra. Por exemplo, quando Deus dá os 10 mandamentos, qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. O que ele quer dizer? Honrar pai e mãe é tratar com distinção. Eu vou entrar talvez em detalhes depois na hora da ministração a respeito disso. Talvez muitos de nós precisamos nos arrepender, talvez muitos de nós precisamos tomar uma nova atitude em relação a isso. Enfim, não contente com isso, Deus espalha em mais outros lugares. Um dos textos que eu costumo citar muito quando a gente tem encontros de homens ou nos cursos de casais, daqui uns dias vai estar no aplicativo, se não me engano no mês que vem vai ter um final de semana,
um sábado aqui, um curso de casais, tá? Então, quando aparecer no aplicativo, querido, nós vamos colocar vagas limitadas lá. Então, se você quer fazer esse curso aí, corre lá, não perca, não deixe por último, tá? E quando eu falo dentro desse curso, ou em qualquer outro que eu falo com homens, eu cito muito o texto de 1 Pedro 3, onde há uma distinção. Ele fala assim: homens ou maridos, tratem a sua esposa com honra, enxergando ela como vaso mais frágil, não no sentido menor do que você, mas no sentido físico realmente, de força. E ele fala que para que as suas orações não sejam interrompidas. É algo que as mulheres não ouvem, as esposas não ouvem, os maridos ouvem de Deus. Olha, se você não tratar a tua esposa com a devida honra, nem as tuas orações serão ouvidas. De tão sério que é o nosso papel como marido, o nosso papel como homem dentro do nosso lar. O Senhor fala: olha, você precisa tratar a tua esposa com honra. Isso significa várias coisas, dentro do teu papel principal, que é de provedor da tua casa, dentro do teu papel de protetor, e principalmente homem, o teu papel de pastor. Muitas vezes nós delegamos essa condição para as mulheres, são elas que oram, são elas que lêem a Bíblia, são elas que tomam a iniciativa de levar a família para a igreja. Isso é uma inversão de papéis, não é um ambiente de honra, e quando você não cultiva isso, existem algumas consequências que entram dentro da tua casa. Então, se talvez até hoje você tenha estado passivo nessa área, hoje é o dia de você se posicionar e tomar não só o título de cabeça do lar, na ideia de querer mandar em alguém, mas o título de sacerdote do lar, que é aquele que diz o que entra e o que não entra espiritualmente naquele templo que você governa. Amém, homens? Glória a Deus, apareceu pensei que ia dar uma meia dúzia, Bruno, mas o pessoal está ligado. Que bom que tem bastante homem nessa igreja. Amém, homens? Oh, esse coro é demais, né? Não vou falar para as mulheres para a gente não ser humilhado, mas vamos lá. Há uma postura desse pai, nesse texto aqui, que traça um ambiente de honra. Tem várias coisas aqui que fogem da nossa ideia por causa da cultura. Por exemplo, a herança só era dada no final da vida. A bênção da herança só era dada no final da vida. Portanto, quando esse filho chega, provavelmente aquele é um jovem, dentro da história, ele causa uma desonra muito grande ao pedir a herança para o pai. Você lembra da história de quando Isaac, o filho de Abraão, está velho, ele já quase não está mais enxergando, e ele fala para Esaú assim: Esaú, vai lá, caça alguma coisa para mim, prepara um guisado que eu gosto, que eu já estou quase no final dos meus dias aqui, deixa eu te abençoar. Era a bênção da primogenitura, a bênção da porção dobrada. Aí você conhece a história, né, que a mulher, a mãe de Jacó ouve e faz o esquema lá para Jacó ir lá e roubar a bênção dele. Mas o fato é que a bênção, essa em especial da herança, só era dada no final da vida. Dentro dessa cultura isso é claro. Agora, quando o filho pede a herança, não é algo normal para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, sabe? É uma afronta. Então aquele filho, ele está causando uma desonra para aquele pai. Mas olha só, o ambiente que nós vemos, a maneira com que esse pai ele traça e cuida dos filhos, não é um ambiente de desonra. Os filhos dele têm uma atitude de desonra, os dois. Eu já vou chegar no outro lá. Mas a atitude do pai não é de desonra. O pai poderia muito bem pegar na orelha dele. O pai poderia muito bem: sai para lá, rapaz, você está pensando o quê? Está querendo que eu morra? O que você quer com a herança? Você não sabe nem quando é dia e quando é noite. Não é essa atitude que o pai faz, sabe? E o que isso nos traça, querido? Que a honra muitas vezes precisa ser dada ou entregue a quem não merece. E algumas vezes você vai precisar de discernimento com os teus filhos, com os teus parentes, com a tua família, com os teus colegas de trabalho. A honra não é para ser dada somente àqueles que fazem aquilo que você gosta. A honra, para eu cultivar um ambiente de honra na minha casa e receber as recompensas que vêm dentro disso, eu preciso eventualmente ter discernimento do pai, para prestar a honra devida, talvez a pessoas que não merecem. Nesse caso, a honra não tem nada a ver com palavras. O pai não falou: não, meu filho, vai e prospera, que os teus caminhos sejam bons, que tudo te vá bem. Não é isso que o pai faz. O pai entrega. Dentro da história nós sabemos provavelmente que o pai já sabia que não ia dar certo aquilo, não era bom aquilo, era uma afronta. Poxa, filho, você está desejando a minha morte? E o pai entrega a herança para aquele filho. A gente sabe que ele irresponsavelmente não soube lidar com a bênção que chegou diante dele. Agora, como eu faço? A ideia é para cultivar um ambiente de honra, sabe? Fazemos igual esse pai. Nós sabemos que esse pai, literalmente na história, ele vai representar Deus, recebendo a cada um que foi perdido tudo. Mas eu quero que você preste atenção no ambiente de honra que havia nessa casa aqui.
eventualmente na tua vida, querido, vão haver pessoas que vão te ferir. Eventualmente são pessoas igual esse filho que você criou, são pessoas que você cuidou, sejam elas filhos às vezes naturais, né, que em algum momento te desagradam, ou te afrontam, ou que te desaforam, ou que te abandonam, enfim, ou filhos espirituais, ou amigos em que você investiu um bom tempo da tua vida, e você passou tempo com eles, você trabalhou por eles, você fez coisas para que eles crescessem, para que eles fossem abençoados. Em um determinado momento, eles às vezes te traem. Em um determinado momento eles te desonram, eles querem te riscar. Não, agora você não é mais da minha equipe, agora eu tenho que ir para um outro lugar. Existe lá é melhor, lá tem mais festa, ou lá eu vou me dar melhor. E em algum momento aí você pega essa herança, ou você vê alguém que te acompanha, que você investiu muito da sua vida, em que essa pessoa pegou a herança dela contigo, a amizade que você cultivou com ela, ou às vezes até um negócio que vocês traçaram e batalharam juntos, e simplesmente foi para um outro lugar. Você sabia que não era bom. Sabe, em alguns momentos da tua vida, querido, se você quiser cultivar um ambiente de honra, você vai precisar de discernimento de Deus para saber quando honrar essa pessoa. Honrar às vezes é liberar. Honrar não é só dizer palavras, não, vai com Deus, que Deus te abençoe. Às vezes Deus vai pedir algo mais de você. Honrar é reconhecer que a bênção não está indo embora quando você entrega ela. A bênção é derramada pelo Pai. Sabe, eu tenho cansado de falar isso para você, principalmente nos momentos da oferta aqui. Aquilo que sai da minha mão não sai da minha vida. Se você tem a sensação que qualquer coisa que você doa para alguém, para a igreja, em qualquer lugar, vai faltar, agora está saindo da tua vida, realmente vai sair. Deus nem está recebendo a sua oferta, porque a Bíblia fala que, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que Deus ama aquele que dá com alegria. O coração voluntário. Então isso, ele está falando especificamente de ofertas ali, mas transfira isso para qualquer outra coisa, para o teu tempo, aplica o princípio para você. O texto fala de finanças, mas aplica o princípio para você. Quando você entrega o teu tempo, se é de coração, Deus recebe, por mais mínima que seja a tua atitude, de segurar um guarda-chuva para alguém, de atravessar alguém na rua, de olhar para alguém, dizer um bom dia diferenciado, sabe, meu amado? Nós precisamos carregar as nossas palavras, mas também as nossas atitudes com intenção naquilo que nós fazemos. O filho desonrou o pai, mas o pai decidiu honrar o filho. Sabe, talvez a chave para você virar nos teus negócios seja em honrar um concorrente que tem sido desleal com você. Porque você crê que a bênção não vem só das tuas boas negociações, a bênção vem de quando você recebe a honra e a recompensa do pai. Você crê nisso? Se o que você entrega não sai da tua vida, então é semente. Se o que você entrega, você entende, perdi, vou perder, então de fato, aquilo foi uma semente ou uma pérola lançada aos porcos. Deus não recebeu, aquilo não vai retornar de nenhuma maneira. Sabe, em alguns momentos, olhe para onde você está. Olhe para dentro da tua casa, quem precisa receber honra, mesmo não tendo merecido. Olhe para dentro do teu ambiente de trabalho. Se existe alguma pessoa que a chave não está em você corrigir e decepar a cabeça dela, a chave está talvez em você honrar aquela pessoa com um presente, com uma oportunidade, com alguma coisa, para que aí então você de fato desvincule ela do seu coração e passe a viver segundo a recompensa do céu, não a recompensa da terra, que é só você que consegue trabalhar e correr atrás. A tua mão é limitada, o teu alcance é limitado, aquilo que vem do céu é ilimitado, é sobrenatural. O que você quer andar? No teu natural que cansa, que fadiga, estou morto, não aguento mais essa semana, ou no sobrenatural de Deus, que às vezes o cansaço é só físico, mas a tua mente, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo, e quando eu desperto, talvez algumas vitaminas são suficientes para eu voltar de novo ao meu pique, e não fica aquela mente cansada, aquele espírito abatido. Não é isso que Deus te chamou para ser, mas você precisa cultivar esse ambiente. E sabe o que revela a honra? Eu tenho duas coisas para falar para você hoje só, em termos de pontos. O primeiro é a obediência revela a honra. Alguns capítulos para frente, em Mateus ali, capítulo 21, Jesus vai falar assim, contar outra história. Havia um homem que tinha 2 filhos também. Chegou o primeiro e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Filho, vai recolher a tua roupa lá do quarto. Não quero. Filho, vai lavar a louça para a mãe. Não quero. Você já ouviu isso? Às vezes as mães, não ouvi, senão meu filho estaria sem 2 dentes agora, dependendo da mãe que você é. Mas enfim, a história continua, mas depois ele mudou de ideia e foi. Sei, mamãe vai pegar o chinelo depois, não sei o que vai acontecer, mas foi. Ele disse que não ia, mas foi.
Agora, essa situação acontece muito em todas as casas, na minha inclusive. O pai chegou a outro filho e disse, cadê o Pedro? Tá aí, não? O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa, filho, vai fazer tal coisa, não, vai para a vinha. E o filho disse assim, sim senhor, mas não foi. Ou ele disse assim, já vou. Acontece lá na tua casa? Não. Já vou. Não, peraí, já vou. Fulano, fazer tal coisa, vai juntar tal coisa, vai fazer tal coisa. Já vou. E você sabe que esse já vou é, não vou. Às vezes ele só vai quando você desce, você dá uma de louca lá, mas eu já te disse, daí a coisa, ai meu Deus, agora vai acontecer. Eu não sei se, né, às vezes acontece na tua casa, na minha, volta e meia acontece, né, meu bem? Então a gente tem que... Qual dos dois filhos que está fazendo a vontade do pai? O texto mesmo diz que é o primeiro, que ainda que ele fale dentro do seu coração assim, não vou, não quero, estou cansado, por que me pede agora? Acabei de sentar, eu estou o dia inteiro fazendo tal coisa, mas daí, no fim, ele levanta e vai. Sabe, isso tem acontecido muito comigo, meu amado. Minha esposa às vezes me pede para fazer tal coisa, lá por dentro de mim, né, e o pai, dá aquelas reinadas, mas não falo nada, né, porque, sabe como é que é, né, falo nada, mas aí às vezes eu até olho, ela até capta alguns dos meus pensamentos pelo meu olhar, né? Que eu já vejo que vem um outro olhar de lá, mas daí por dentro, melhor eu ir, né? E aí eu vou lá, faço o que ela me pede, ou enfim. Aí eu procuro ser dentro do relacionamento com a minha esposa igual esse primeiro. Mas às vezes, você também faz isso, né? Você que é esposa, ou você que é marido, também acontece isso. Você fala assim, já vou, pode deixar. E aí depois acontece alguma coisa, principalmente com os homens. Apareceu outra coisa na televisão, já nem sei mais o que ela pediu. Acontece várias vezes comigo, ela me pede negócio para ir no mercado, que eu estou fazendo uma coisa, então tá bom. E daí chega na hora de eu ir, ai que vergonha agora, tem que ir lá pedir que era mesmo, né? Daí eu falo todo querido, né, meu bem, não é que o que você fala não é importante, né? Mas tem bastante coisa na minha cabeça. E aí você faz toda a história para você voltar lá. O que eu quero dizer com isso, querido? A obediência revela a honra. Não adianta nada falar para as pessoas, tá legal, concordo contigo, não, o que você está falando é bem certo, não, vamos em frente, conta comigo, e aí não vai. Não adianta nada você falar para o teu chefe, não, pode deixar que está tudo resolvido, mas depois você faz de um outro jeito que você acha que é melhor, e talvez isso passa por cima da autoridade dele, mas ele não está vendo. Não adianta nada você falar, não, vai dar tudo certo para a tua esposa, mas também você vai lá e faz uma coisa totalmente contrária, não, ela não precisa saber disso, ela não entende. E você começa a ocultar algumas coisas assim, que vai ferir a transparência do teu relacionamento. São coisas pequenas, querido, que roubam a honra da tua casa. São coisas pequenas. Lembra da atitude da dança? A dança em si é uma atitude simples, mas o valor que você dá para aquela situação é que vai mudar todo o ambiente da tua casa. Se é um ambiente de honra ou um ambiente de desonra. Não adianta nada você falar para o teu líder, para o teu pastor, para o teu amigo, ou para alguma pessoa que está em uma posição acima de você, alguém que está negociando contigo e tem o poder de fechar o negócio ou não, que vai fazer um negócio, depois você vai lá e faz outra coisa. Isso não é honra. Ainda que você tenha uma vantagem durante um certo tempo por causa daquilo, lembra da história do filho. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, eu estou por cima, eu estou gastando um monte, olha como eu estou vivendo a minha vida, meu pai não sabe de nada. Sabe, querido, um ambiente de desonra faz com que nós percamos tudo. Um ambiente de desonra, cultivar um ambiente de desonra, faz com que você ganhe algumas coisas, às vezes, por um breve período de tempo. Mas se você deixar isso entrar na tua casa em algum momento, isso pode roubar, não somente a tua saúde financeira, isso pode roubar a tua paz. Isso pode roubar a convivência com a tua família inteira. Sabe, cultivar um ambiente de honra é algo muito sério. O que o filho fez foi uma desonra com relação a esse pai. Obediência relutante não é honra. Não vou fazer, não vou fazer só porque ele me pediu aqui, mas depois, a hora que der, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, porque está tudo errado. Cuidado, sabe, cuidado com esse pensamento. Nós, quando somos adolescentes, nós temos muito disso, não é? Que nós fazemos as coisas porque nós achamos que os nossos pais não sabem mais fazer nada. Pois bem, existem muitos adolescentes espirituais, às vezes, que já caminharam com Deus, já começam a crescer, mas chega uma hora eles acham que sabem tudo, e aí começam a ter atitudes de adolescente. Se você tem um desses sob os teus cuidados, honre eles, não os lance fora. Olha como esse pai fez. Às vezes você precisa deixar, às vezes você precisa soltar um pouco a corda,
mas esteja sempre disposto a receber de volta. Não fique com aquele olhar. Cultivar um ambiente de honra não é esperar as pessoas a caírem por terra, não é esperar as pessoas baterem a cara no chão, que ele depois dizer, ó, tá vendo? Foi o que eu te disse, né? Você não me ouviu, ouve, ô rapaz, ouve, moleque. Não é isso. Cultivar um ambiente de honra é ser como o pai, olhar, meu filho, não é o que você deveria fazer, mas se é isso que você quer, você olha ainda que seja à distância, você olha, você procura orar e ter acesso ao coração dessa pessoa, desse filho, desse parente. Traz uma pessoa na tua vida e, querido, esteja sempre disposto a receber de braços abertos de novo, sabe, a restaurar se for necessário, porque Deus colocou essa pessoa sob os teus cuidados. Não é uma pessoa para ser riscado o teu relacionamento, está aqui, investir tanto tempo na vida dela, agora olha ela e está com um pensamento diferente, vou riscar ela. Não é assim que Jesus pediu para que você agisse, sabe, Jesus morreu por aquela pessoa tanto quanto morreu por você. Jesus pagou o preço necessário de morte por aquela pessoa, por aquele pequenino, tanto quanto pagou por você. Sabe, Pedro nos fala, ame a Deus, ame as pessoas e honre o rei. E o rei que ele está falando era Herodes, um rei mau. O imperador que ele está falando era Nero, um dos mais cruéis que já existiu. Ele não está falando para obedecer as coisas que eles vão contra Deus, mas ele fala assim, ó, eles são dignos de honra. Foi Deus que instituiu, portanto não amaldiçoe quem está acima de você em nenhum momento, seja ele o teu chefe, seja ele o teu líder, sabe, não fale mal dessa pessoa em nenhum momento, querido. Corrija se necessário, não estou falando para você ser alienado, calar tua boca, mas faça isso com honra. Se inspire em Davi, que estava vendo Saul fazer tantas coisas erradas, mas ele não instigou os seus ao lado dele, que vinham a justificativa para ele tirar a vida de Saul. Ele fala assim, não vai ser através das minhas mãos. Sabe o que é isso? Honra. No tempo devido, Deus instituiu Davi como rei e uniu a nação inteira, Israel, como nenhum outro momento havia unido antes. Se você quiser ver a tua família unida, pare, às vezes só levantar acusação, às vezes só olhar com desdém para aqueles que fazem as coisas que você acha errado, para aqueles talvez que têm um pensamento diferente do teu, querido. Se você quiser cultivar esse ambiente de honra na tua família inteira, não adianta, não, mas eu e minha esposa e meus filhos nos damos bem, mas lá com os nossos parentes é diferente, querido. Abre o teu olho, sabe, deseje que a tua casa toda esteja aos pés do Senhor. Sabe, Josué tem essa declaração, que não é uma regra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é uma regra para todo mundo, mas é um desejo que todos nós precisamos ter, a nossa casa toda servir ao Senhor. Sabe, cultivar esse ambiente. Não, mas quando eu vou lá, tem aquele meu tio que só fala bobagem. Ore por ele, tolere ele em amor, suporte ele em amor. Não seja conivente com as coisas erradas que ele faz, claro, mas, sabe, comece a você, se ele fala um monte de palavrão, comece a você a constranger o ambiente e não sair nada errado da tua boca. Sabe, que faça como a palavra diz, que a tua palavra seja doce como mel, seja útil para exortar, para trazer edificação àqueles que a ouvem, é o que a palavra diz. Sabe, mude o ambiente onde você está, meu amado. Começa com o quê? Com pequenas coisas, a começar pela tua maneira de falar, a começar pela tua maneira de agir. Se todo mundo tira sarro do outro, se todo mundo chama aquele outro por um apelido que diminui ele, seja você a chamá-lo pelo nome. Sabe, seja você a chamar as pessoas por outra coisa. Uma coisa que eu incorporei na minha vida, que eu nem percebi, mas foi cultivar dentro do ambiente de honra. Lá em Curitiba, na academia que eu treinava, o meu mestre já faleceu, mas uma coisa que eu nunca esqueço, a primeira vez que eu entrei na academia, depois que ele morreu, foi como se eu tivesse ouvido a voz dele, e ele sempre começava dizendo assim, ó, grande, e aí vinha o nome da pessoa, o apelido da pessoa. Grande fulana. A primeira vez que eu entrei naquela academia, depois que ele tinha falecido, foi como se esse lugar aqui, eu sou grande, sabe, ele me vê como grande, e aquilo vai entrando dentro das pessoas, não é uma autoajuda, uma motivação, querido, mas como você faz as pessoas se sentir, diz muito a respeito de você. Como os outros ao teu redor se sentem ao teu respeito, diz muito sobre você. Sabe, os outros ao teu redor sentem medo de você, os outros ao teu redor sentem, não vou falar nada aqui, porque senão vai dar BO. Não sei, já vem o fulano. Ou se sentem tristes, se sentem intimidados, ou se sentem alegres, se sentem encorajados. Eles gostam de estar contigo. Eles não vão lembrar de tudo que você disse, mas eles vão lembrar de como eles se sentiram ao estar ao teu lado. Como as pessoas ao teu redor se sentem a teu respeito, diz muito sobre quem você é, sobre o que você fala. Você está entendendo isso?
Amém. A verdadeira honra, querido, procede de um coração transformado, onde a humildade prevalece. A verdadeira honra vem de um coração transformado, onde a humildade prevalece. A tua identidade não está se os outros estão te exaltando ou não. A tua identidade está em Deus. A tua identidade não está na tua circunstância. Hoje eu estou mal, então eu sou um lixo. Ai, hoje eu estou bem, então eu sou o dono do mundo. Essa é a identidade do mundo. Essa é a identidade circunstancial do mundo. Não precisa ter Deus para entender. O cara está lá em cima, está tudo dando certo, então claro que ele é bom. O cara está lá embaixo, está tudo dando errado, ele está fazendo alguma coisa de errado. Isso é um mundo, qualquer pessoa normal consegue pensar isso. Agora, como é que ele ainda está dando glória, passando pelo que ele está passando? Como é que ainda existe um sorriso no rosto, passando por uma crise ou por um vale? É isso que reflete a glória de Deus. É isso que o mundo chama de o evangelho, é loucura para o mundo. Sabe, é a salvação para aqueles que creem. Por isso que a Bíblia diz que há mais aprendizado na casa do luto do que na casa de festa, porque é irracional. Você está passando por uma situação adversa no casamento, no relacionamento com os filhos, no teu trabalho, em algum lugar, e ainda assim a tua motivação, a tua identidade não está ligada a isso. É só o Espírito Santo que pode fazer. Sabe, querido, não associe a tua identidade às coisas que você tem e o que você não tem. Não associe a tua identidade se você recebe muitos elogios ou poucos elogios. Nós cantamos aqui uma música, dizendo, eu sou quem tu dizes que eu sou, e nós declaramos dentro do refrão, escolhido, perdoado, não tem nada a ver com o que eu tenho na terra. Você entende isso? Eu sou quem tu dizes que eu sou, tu és por mim até o fim, e por isso que eu tenho motivação para seguir, pelo que ele fez, pelo que ele é, e pela declaração que ele dá para mim, que eu sou filho de Deus. É o que essa canção tão bíblica diz. É isso que você quer para você? Sim ou não? Esse é o ambiente que você tem que colocar sobre os teus filhos, meu amado. O melhor legado que você vai deixar para ele, para a tua família, para os teus sobrinhos, aqueles que estão ao teu redor. Sabe, plantar uma identidade de Cristo neles, para que eles cresçam, e não importa o que aconteça com eles, não importa a profissão que eles escolherem, eles foram criados e gerados em um ambiente de honra. Então, se a vida estiver dando certo, glória a Deus, eles vão saber o que fazer com aquilo que chega nas mãos deles. Mas quando as coisas não derem tão certo, em algum momento, todos nós vamos passar por um vale, todos nós, sem exceção. Quando chegar nesse vale, eles sabem que eles foram criados na casa desse pai aqui, eu errei, eu desonrei, eu gastei tudo que eu tinha. E aí fala que o filho cai em si e se lembra do ambiente que ele tinha em casa. Não importa se o teu filho te desonrou, não importa se o teu amigo, se o teu liderado, quem está sobre você te desonrou em algum momento, se você cultivou um ambiente de honra, ele sabe para onde voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e ele vai voltar com o coração transformado. Percebe o que ele diz no verso 19? Não sou digno de ser chamado teu filho. O coração dele mudou. E como é que ele volta para a casa do pai? Percebe agora, qual é a atitude de quem, há um ambiente de honra naquela casa, eu vou voltar para o meu pai, ele vai me receber, mas olha o coração dele agora, não é o filho altivo que saiu, eu não sou digno, então eu vou falar para ele assim, ele está pensando, pai, me trata como um dos seus, agora, a honra, querido, não está aqui em ficar falando coisas, não, vou chegar, acho que é isso, acho que é aquilo, não é em pensar, fiz uma besteira, então o que eu vou fazer? Vou fazer uma outra coisa para agradar, para liberar a minha barra, e daí eu vou chegando de fininho e pronto, aí eu vou ser perdoado, sem eu precisar pedir perdão ao me humilhar. Não é assim que às vezes a gente faz? Vou trazer o exemplo do casamento de novo, não é? Você vai lá, falou um negócio para a esposa que não era para falar, escapuliu, agora você já sabe que dali para frente o negócio não vai dar certo. O que muitos maridos fazem às vezes? Dependendo do grau da ofensa, vou comprar um buquê de rosas para ela. E aí você chega lá com um buquê de rosa para ela, vou comprar, dependendo se foi grave, uma calça, uma bolsa, um sapato, aí depende de alguma coisa que você vai ter que fazer. Antes dela chegar, vou lavar a louça e vou surpreender ela. Muitas vezes nós pensamos assim, isso é um atalho. Isso não é a honra. O que nós estamos tentando fazer? Vou fazer um negócio para amansar a fera sem eu precisar pedir perdão. Não é? Porque parece que é difícil sair, vem até aqui então, meu amor. Viu o que eu fiz? Gostou das rosas? Gostou do presente? O que precisa haver nesse caso aqui, para que você honre a tua esposa, ou vale para o marido também, né? Não vale só pensar. Tem que
Falar. E olha a postura no falar. Agora não é uma postura bem... Você sabe, né, amor? Às vezes você não é fácil. Eu estou pedindo desculpa, mas você sabe também, né, que não é só o meu lado. Isso não é pedido de desculpa com honra. O que ele diz? Eu vou voltar. E eu vou falar assim, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate, não precisa me voltar à minha posição. Sabe, querido, a obediência revela a honra, evidentemente, mas o segundo ponto aqui que eu tenho é que a honra é uma decisão. É uma decisão. E quando você decide, você tem que voltar assim, meu bem, eu errei, eu te ofendi, eu falei isso e aquilo, e não era o que eu queria dizer, você precisa expressar aquilo. Olha, vou dar o tempo que você precisa para você me perdoar, né? E, enfim, depois você vem com a rosa, com a bolsa, isso ajuda também, tá? Não desiste disso daí, isso ajuda, né? A rosa, a calça, a bolsa, tudo isso ajuda. Mas o fato é que precisa sair do teu coração. Não é uma atitude externa, simplesmente toma isso aqui, agora me deixa em paz. Sabe, querido, é uma decisão, eu preciso decidir cultivar esse ambiente. Você escolhe. Agora, quando não há um ambiente de honra, as trevas se multiplicam. Você conhece alguma família assim, na vida dos outros, em que não dá para reunir todo mundo no final de semana, que o vencimento é curto ali, dura o almoço, mais 30 minutos depois começa a confusão, alguém que levanta um assunto lá começa a brigar, a discutir, parece que a conversa não flui, a discussão que nunca chega a conclusão, sempre tem discussão, mas ninguém conclui nada. Você conhece alguma família assim? Dos outros, né? Tem uns parentes dos outros aí que, enfim... Você não seria tão bom que se você pudesse reunir a tua família num final de ano, num domingo, e aquele ambiente de alegria, onde as crianças brincam, as crianças de vez em quando vão brigar, faz parte do ensino delas, né? Elas têm um vencimento, mas você vai lá, mas os pais não brigam por causa disso. Aonde um reforça o outro, aonde alguém pode contar uma promoção, ou algo bom que aconteceu, sem despertar inveja no outro, mas nossa, fulano, que legal, nossa, você merece, nós vimos a batalha que você tinha, também estou lutando nisso, será que você não podia dar uma dica aqui? Enfim, qual é o ambiente que você quer gerar, querido? Quando nós trabalhamos em cima de um ambiente de desonra, toda a nossa casa padece, sabe, toda a discórdia, ela parece que brota assim, quando o marido não honra a esposa, quando a esposa não honra o marido, quando os papéis são invertidos lá, volta e meia vai dar discussão, ainda que um alcance os sonhos, o outro se sente diminuído porque o outro alcançou o sonho, e não encorajado, e não que ele fez parte daquele sonho, e aí desperta uma competição entre marido e mulher, que não deveria ter existido. Por quê? Porque a honra foi ferida no casamento, uma palavra foi proferida sobre a vida do esposo, sobre a vida da esposa, uma palavra não foi proferida, mas uma inversão de papel aconteceu ali, onde há um desgaste desnecessário em algum momento, e aí quem sofre na sequência? Os filhos, porque aí são criados debaixo de um pai inseguro, um pai que às vezes é machista e planta uma insegurança no outro, ou um pai que às vezes é banana e planta também uma insegurança naquele filho, e ele vai casar com uma mulher e vai ser exatamente aquilo que ele não queria ser, ou um extremista, ou simplesmente um conivente com todas as coisas. Isso vale para as mulheres também. Em algum momento, se você desrespeitou o teu marido e você tem uma filha, você acha que ela vai fazer o quê quando ela crescer? Ainda que inconscientemente, sabe, vai plantar uma cultura de desonra, e essa recompensa ou essa consequência vai se propagar talvez por gerações. Sabe, querido, cuidado com o que você faz na frente das crianças. Os nossos filhos, assim como os nossos filhos espirituais, eles sempre vão além daquilo que você fez. Sabe, se uma vez eles te viram com um hábito de fumar, alguma coisa assim, tenha certeza que é por ali que eles vão começar, mas eles não vão parar por ali. Efésios 6 nos dá uma responsabilidade de pais, para nós instruirmos aquela criança no caminho que ela deve andar de fato. Cuidado com o que você faz na frente deles. Se você grita, se você alguma vez discute com o teu cônjuge na tua casa, na frente das crianças, você planta essa ideia de insegurança, que é assim que as coisas têm que ser, e elas vão sempre além daquilo que você foi. Se você riscar um negócio na tua mão, elas vão riscar um negócio no braço delas. Sabe, se elas te veem simplesmente com um copinho de bebida ou alguma coisa, elas vão crescer achando que aquilo ali é normal, e elas não vão parar por ali, elas vão continuar dali por diante. É essa a cultura que você quer plantar na tua casa? Sabe, meu amado, você pode romper um ciclo. Pastor, mas não está nada a ver. Na nossa igreja não é de abstêmios, nós cremos que você pode beber com moderação algumas coisas, mas é uma coisa que eu escolhi não fazer diante dos meus filhos.
É uma coisa que eu particularmente escolhi não fazer. Nós tomamos lá um vinhozinho com uma massa, alguma coisa, mas eles jamais me veem tomar além de uma taça. Porque não é algo que eu quero plantar diante deles. Cada um tem a cultura que você vai plantar, meu amado. Meu pai não queria que nós tivéssemos moto, que nós andássemos de moto, que era perigoso e tudo mais. Nunca vi meu pai andando de moto. Hoje, qual é a consequência? Não tenho nada contra a moto, Ed. Né? Você fica bonitão naquela moto lá. Mas a consequência é que eu, quando fui tirar a carteira, eu nem me preocupei se eu ia tirar a carteira de moto. Meu pai conseguiu aquilo que ele queria porque ele plantou uma cultura. Não estou falando que moto é errado, querido, mas estou falando qual é a cultura que você quer plantar. Você começa a plantar quando eles são pequenos. Sabe, se você não quer que eles andem de moto, então não ande de moto você. Se você não quer que eles façam isso, que eles tenham um ambiente, talvez um lar, que está o teu meio desregrado hoje, não faça diante deles. Sabe, plante essa cultura na presença deles. Qual é o ambiente que você está cultivando na tua casa? Qual é o ambiente que você está cultivando na tua igreja? Quase todos os domingos eu termino o culto dizendo assim, não saio daqui. Você consegue terminar a frase? Sem cumprimentar? Pelo menos 5 pessoas. Sabe o que eu estou tentando fazer contigo? Não é uma interação barata, banal, mas é criar uma cultura de que você venha a um lugar comunitário para adorar o Senhor em comunidade, não para ter as tuas necessidades supridas apenas, não para ter um louvor bom para você, não para ter uma palavra boa para você, mas você vem aqui para adorar e celebrar a Deus. É isso que se chama culto de celebração a Deus. Você não pode sair de um lugar público sem olhar para os teus irmãos e estender a eles um olhar de misericórdia, às vezes um abraço, plantar uma cultura de, ei, eu me importo contigo. Talvez você passou pela porta ou você chegou aqui, ninguém pôde te olhar, ninguém pôde te cumprimentar, mas você não pode sair deste lugar sem que pelo menos um irmão de fé olhe por você, sabe, clame, ou às vezes vai orar por você, ou abençoar a tua semana. É uma cultura que nós estamos plantando, meu amado. Então, por favor, nunca, jamais saia da igreja, entre mudo e saia calado. Jamais saia da igreja sem olhar para alguém, ou sem cumprimentar alguém de maneira genuína. Olhe nos olhos, pare, aperte a mão, sabe, não dê os dedos assim com a mão molenga. Você não é uma moça, né, beije minha mão. Mente assim, irmão, firmeza, né? Firmeza da fé, tá aqui, ó. Não precisa quebrar os dedos dos irmãos. Tem uns aí que não vou falar nada, né, Felipe? Deixa quieto. Mas sabe, olhe nos olhos. Diga assim, que Deus te abençoe, né? A paz do Senhor, meu irmão, que bom te ver aqui. Olhe nos olhos, diga uma palavra de encorajamento cada vez. É uma cultura. Comece plantando isso na tua casa. Por fim, o filho pródigo, ele não reconheceu o ambiente que ele tinha na casa do pai. Ele escolheu viver em um ambiente totalmente diferente. Por um tempo, talvez ele pensou, essa é a vida que eu queria. Mas ele não recebeu a recompensa nesse lugar, ele recebeu uma consequência. E qual é a condição? Eu preciso voltar para a casa do Pai. Apocalipse fala de uma igreja muito legal, a igreja de Éfeso. Estava tudo dando certo, eles eram zelosos pela palavra, pregavam a palavra genuína, repreendiam aqueles que não pregavam o evangelho. Mas aí o texto diz assim, tenho porém contra ti que tu deixaste o primeiro amor. E no verso 5 do capítulo 2 vai dizer assim, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se, pratique as obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro de lugar. Se coloque de pé, por favor.